E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim falar de um assunto aqui que, em primeiro lugar, você vota em quem você quiser. Vote no 17, vote no 13, vote em branco, vote em nulo, enfim, quem você quiser. Eu só vim fazer esse vídeo porque às vezes eu escuto algumas coisas que não refletem a realidade. Às vezes são respostas ou comentários que não fazem sentido, né? Ou então são, às vezes, discursos que não fazem sentido e eu não sei se é por falta de conhecimento ou porque às vezes é igual o papagaio de pirata, né? Só faz repetir o que está ouvindo. Então o que eu escuto muitas vezes, ou leio muito? Palavras do tipo: seu comunista, vai junto com teu partido comunista, vão viver em tal lugar, lá que o comunismo impera. Então, volto a dizer, eu não vou defender nem partido A, nem partido B. Eu só vou querer fazer uns certos esclarecimentos sobre o comunismo, sobre o socialismo, e dizer que nunca, nem agora e nunca existirá o comunismo. Porque o comunismo é uma utopia. E eu poderia encerrar já o vídeo apenas dizendo isso, sobre ser utópico, algo que é impossível de se alcançar. E é preciso a gente fazer um apanhado histórico daí. Se a gente olhar as sociedades aí desde a antiguidade, nós olhamos logo de cara duas divisões: os donos de escravos e os escravos, certo? Dominantes, os que dominavam, e os dominados. Depois disso, na Idade Média, nós vimos os senhores feudais, os donos de terra e os servos. De fato, os servos não eram escravos, mas trabalhavam na terra dos senhores feudais a fim de alcançar o quê? Subsistência, comida, um teto, proteção. Era isso. Mas vemos de novo os exploradores, os dominantes e os explorados. Mais para frente, Idade Moderna, a contemporânea, nós acabamos de ver uma outra configuração, que seriam os burgueses e o trabalhador, né? O burguês e o trabalhador. Quem seria? Eu não vou falar aqui quem é o burguês, o porquê do nome burguês. Dá uma olhadinha aí na internet que você encontra aí de onde começou esse termo. Mas o burguês, ele tem a propriedade privada dos meios de produção. O que seria isso? Ele é o proprietário das fábricas, os donos de madeireira, fazendeiros, as indústrias, o comerciante, o lojista, os donos do maquinário, o qual você trabalha. Ele tem os meios de produção. E o que você tem, o que eu tenho como assalariado, porque eu seria o assalariado, é o proletário, é o trabalhador. Eu tenho minha força de trabalho. Então eu empresto minha força de trabalho em troca de um salário. E aí quem é? Vamos especificar, vamos dar nome a alguns assalariados aí. Você pode dizer vários aí. É o vendedor, é o operário, é o professor, é o caixa de supermercado, é o técnico de enfermagem, é o rodoviário. Esses são o proletário. E aí eu faço a primeira pergunta a você. Quem foi que inventou essa distinção, essa divisão de classe, se não foi aqueles que dominam todos esses meios de produção na intenção de colocar eu e você sempre no nivelamento por baixo e no conformismo? O próprio sistema capitalista, ele te aliena desse processo, você não se percebe disso. Essa alienação, ela ocorre no trabalho, no consumo, no lazer. Eu posso te dizer no trabalho, um controle remoto. Eu vou tomar um exemplo, tá? Não seria o ideal, mas quando antigamente você faria todo o trabalho de produção desse controle,
você montaria ele, a parte plástica, o emborrachado, a mica, parafusava aqui atrás, inclusive alguns vêm com pilha, então colocasse a pilha, o integrado, que seria uma das primeiras partes, claro. Você realmente teria condição de avaliar o teu trabalho, o peso, a valorização do teu trabalho sobre esse objeto, quanto valeria o fruto do teu trabalho. A partir do momento que há uma divisão desse trabalho, eu já fico responsável em colocar apenas esta mica, fulano coloca o emborrachado, outro coloca a parte plástica, o outro só apenas embala. Claro que esse processo, isso aí é uma questão do capitalismo no sentido de que acelerar a produção. Eu demoraria faria talvez o que? Em 8 horas de trabalho, especulando aqui, uns 8 desse aqui. E neste modo que eu acabei de falar na divisão do trabalho, talvez terminasse num dia 50 a produção desse aqui. Tá, isso aí acelera a produtividade e quem sai beneficiado disso é o dono, e isso me desapropria e perco a noção de valorização do meu trabalho. Isso é uma alienação do trabalho. Para mudar esse processo todo, o proletariado deveria inverter esse polo e chegar ao poder. Eu, como trabalhador, teria que inverter esse processo. E de que forma? Se não for hoje, na democracia que vivemos, que não seja na questão chegar ao poder, na questão política. Porém, jamais aqueles que estão acima de mim e de você permitirão e nunca permitiram que isso chegasse de fato. Alguns pregam que para isso era necessário até o uso da força. E aí se instalava-se a ditadura do proletariado. Ou seja, uma revolta, uma revolução do proletariado. A intenção de chegar ao poder seria a implementação do socialismo e posteriormente do comunismo. E aí começam os problemas. Nunca foi posto, escutem, nunca foi posto esses sistemas em sua essência, porque ele é impossível de se fazer. Eu já disse, isso é uma utopia. O máximo que se conseguiu fazer foi implantar ditaduras, e a gente vê ao longo da história, e vou citar daqui a pouco algumas delas, tá? E essas mesmas pessoas que seriam o proletariado, o povo, representante, o assalariado, enfim, elas subjugaram aqueles que antes estavam em cima, e ainda assim, através do Estado, elas também subjugaram o próprio proletariado. A gente viu isso na União Soviética com Lenin, posteriormente com Stalin. A gente vê isso e viu isso com a China, com a Coreia do Norte, com Cuba e Venezuela. Eu vou citar apenas esses aí. Eles podem até levar, sim, no nome Partido Comunista, Revolução Socialista, mas não implementaram de fato isso. Por exemplo, a China, se realmente de fato fosse comunista, ela não estaria com o mercado aberto ao mundo, não teria relações comerciais com o mundo. A Coreia do Norte, que se realmente o socialismo não há uma distinção entre classes e todos são donos do meio de produção, não há uma distinção entre classes, ou seja, não existe mais essa história de ricos e pobres, exploradores e explorados, e todos são donos do meio de produção. Se há liberdade, se há igualdade no socialismo, a Coreia do Norte limita até os modelos de corte de cabelo. Como eu acabei de falar, que não existiam distinção de classe e todos seriam donos do meio de produção, como é que seria? Como é que toda uma população, por exemplo, Brasil, são o quê? 200 milhões de habitantes? Alguma coisa assim, né? Não lembro mais. Como é que todo esse pessoal seria dono dos meios de produção? Das fábricas, das indústrias, e eu estou falando aqui de estatagem, né? Bem, ele seria normatizado ou controlado pelo Estado. E quem, por sua vez, estaria tomando conta ou no controle do Estado? Estes que supostamente seriam proletariados.
Eu vou pegar aqui uma frase da historiadora Cristina Meneghello, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. No socialismo, a sociedade controlaria a produção e a distribuição dos bens em sistema de igualdade e cooperação. Esse processo culminaria no comunismo, no qual todos os trabalhadores seriam os proprietários de seu trabalho e dos bens de produção. Uma das coisas que a gente sempre ouve, desigualdade social. Ela deveria acabar, ou apenas amenizar. Você viu isso acontecer? Em países que pregam o socialismo de fato, aconteceu? Não. O fim da propriedade privada. O que é a propriedade privada? Um bem que é meu, por direito, e eu usufruo dele. Meu notebook, meu celular é meu. Então, o que seria a desapropriação da propriedade privada? Em países realmente, na essência, socialista ou comunista, se existisse. Houve isso? Não. Você viu isso em países ditatoriais, autoritários, onde pegaram empresas estrangeiras e estatizaram. As pessoas vivem em união e repartindo as coisas entre si, você já viu isso? Não. Você vê que mesmo num país que se diz que é socialista, aqueles que tomaram o poder ou que chegaram de fato por vias democráticas ao poder, eles estão ali usufruindo, que está enriquecendo e não está fazendo essa distribuição igualitária. Porque se você tentasse pregar o socialismo ou o comunismo com essa ideia de igualdade, de repartir as coisas, vamos para a parte prática. Eu estou aqui, minha comunidade aqui, eu moro no X lugar, e eu tenho todo esse terreno, tenho um terreno aqui do lado, e agora o Estado vai desapropriar ele, eu aceito, porque eu acho que o socialismo, o comunismo é uma ideia bacana, e aí se coloca pessoas para morarem junto comigo, até aí aceito de boa. E aí vamos começar a trabalhar aqui no terreno, vamos, sei lá, construir um kitnet, agricultura, não sei o que. Sempre vai existir um que vai dizer que trabalhou mais que o outro, e por direito ele tem que receber mais. Sempre vai existir isso, nunca vai dar certo. Por isso que eu falo e volto a dizer que é uma utopia. É uma coisa que é irreal. É uma sociedade justa, igualitária. Não vai existir isso na prática. Desculpa, estou sendo repetitivo, mas é a verdade. Então, volto a dizer, é besteira você falar ou chamar para alguém de comunista ou de socialista. Essas pessoas de fato não são, até porque o próprio sistema ele não foi empregado até hoje realmente. Mas eu queria falar de Brasil. Em 16 anos, é isso, né, que o PT esteve no poder, que se realmente ele fosse socialista, você viu, por exemplo, não estou defendendo o PT, só estou dizendo que não existe essa história de socialismo e comunismo. Você viu tomar alguma empresa estrangeira e estatizá-la? Não, né? Sabe por quê? Porque no contexto que nós vivemos hoje, essa ação ela não cabe mais. Até porque, pensa comigo, existe um mercado, né? Existe capital estrangeiro, empresas estrangeiras querendo investir no Brasil. Se ela olha e percebe que as características daquele país vão levar a um sistema onde ela vai ser prejudicada, aonde posteriormente, de repente, a empresa que um empresário americano vem instala aqui e o Estado toma, não ressarce ele, expulsa ele vai querer investir aqui? Não. E aí a gente faz uma retrospectiva das eleições. 89, 94, 98. Todas essas o Lula perdeu. E sabe por que ele perdeu? Porque ele permanecia nessa ideia dessa utopia. Quando mudou isso? Em 2002, quando ele foi eleito. E uma das coisas que apontou tanto para o mercado internacional externo como para o interno, o Brasil, que ele não faria essas mudanças, foi quando ele escolheu o vice dele, o José Alencar, um dos maiores empresários do Brasil. Um cara que começou a sua empresa com 18 anos de idade.
Por que ele fez isso? Ele fez isso para garantir e dar confiança ao empresariado brasileiro. Ele estava sinalizando que a classe dominante não seria prejudicada. Sim, que ele poderia fazer reformas que atendessem, sim, médio ou longo prazo, os mais necessitados, mas essa condição social ela nunca mudaria. Sempre teria os exploradores, os empresários e os explorados, que é o trabalhador. Uma outra coisa que eu escuto muito: o Brasil vai virar uma Venezuela. Não virou em 16 anos, vai virar agora. E não perca o foco. Venezuela, um país que foi, né, e ainda é por um ditador e militar. Meu país é verde e amarelo. Eu não quero que a bandeira da nossa nação vire vermelho, a cor do comunismo. Aí eu faço a pergunta para você. Mesmo se fosse viável o comunismo, mesmo se fosse essa coisa bacana que a gente já falou, tudo igual e tal, as pessoas vivendo de mão dada, enfim, não estou dizendo que é errado, acabei de dizer. Mesmo se fosse isso, as pessoas querem isso? Não. As Forças Armadas querem isso? Não. Será que as Forças Armadas têm menor poder ofensivo, junto com a maior parte da população que também não quer? Ela não iria conseguir vencer uma minoria que gostaria que se implantasse um socialismo ou um comunismo aqui no Brasil? Não tem lógica isso. Aí, para finalizar, faz sentido a gente chamar alguém de socialista ou comunista quando essa mesma pessoa usufrui de bens ou usa símbolos que são expressão máxima do capitalismo? Não faz sentido chamar alguém de socialista, e não só pela questão do próprio, como falei, do sistema que é inviável, nem comunista, quando essa mesma pessoa que pode-se dizer que é socialista, que luta pela questão do socialismo e tal, né, quando essa mesma pessoa usa um iPhone, quando essa mesma pessoa compra para o seu filho um Xbox, quando essa mesma pessoa chega no final de tarde, no calor, no bar e pede uma Coca-Cola, que é de uma empresa que se originou num país que é um dos maiores símbolos do capitalismo. Faz sentido. E isso não serve de ironia, nem de deboche para aquela pessoa. Na verdade, está servindo de deboche e de chacota para você mesmo, que chama para aquela pessoa de socialista e comunista. É para você que está servindo. Você que está passando... Me desculpa. Você que está passando por ridículo, falta de sensatez. Então, para de chamar alguém de comunista, que o Brasil vai virar um país comunista, que você está dizendo bobagem, meu amigo. Me desculpa, você está dizendo bobagem. Não existe essa possibilidade. Nunca existiu, não existe e nunca vai existir um país comunista. E eu posso até dizer, e desconfio, que nem existiu país socialista. Existiram e existem ditaduras, é diferente. Tá bom? Até mais.